casal Lorraine e Ed Warren ficou amplamente conhecido por seu trabalho investigando eventos sobrenaturais. Diversos relatos que eles documentaram ganharam destaque, e muitos desses casos já foram abordados aqui no canal. Além disso, franquias como Invocação do Mal, Annabelle e A Freira tiveram inspiração em histórias reais associadas às investigações dos Warren. Mas será que esses eventos realmente aconteceram? Será que eles exageraram em seus relatos? Ou tudo não passa de um grande mito? Hoje, vamos mergulhar na trajetória desse casal e analisar os fatos para tentar encontrar respostas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal News Web Doc. Se você curte temas arrepiantes, cheios de mistérios e histórias inexplicáveis, está no lugar certo. Aqui você encontra muitos vídeos sobre o assunto, garantindo bastante material intrigante. Então, se gosta desse tipo de conteúdo, já sabe. Deixe seu like, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e ajudar no crescimento do canal. Aproveite e comente quais temas gostaria de ver por aqui. Agora, sem mais demora, vamos direto ao tema de hoje, que está repleto de curiosidades. Para entender melhor a história dos Warren, precisamos começar falando sobre Edward Warren. Um fato interessante é que Warren era, na verdade, seu nome do meio. Ele nasceu no estado de Connecticut, no dia 7 de dezembro de 1926, e sempre afirmou ter crescido em uma residência marcada por fenômenos inexplicáveis. De acordo com Ed, experiências paranormais fizeram parte de sua vida desde os 5 anos de idade até a adolescência, o que despertou seu interesse pelo sobrenatural. Ele relatava que naquela casa era comum ouvir vozes chamando seu nome e passos ecoando pelos corredores, mesmo quando ninguém mais estava presente. Ao compartilhar suas experiências com o pai, recebia respostas céticas. Seu pai era um homem de postura rígida e acreditava que tudo tinha uma explicação racional. No entanto, um dos episódios mais marcantes para Ed foi o momento em que, certa noite, ao acordar, avistou um estranho feixe de luz emergindo de dentro do armário de seu quarto. Esse foi o início da jornada dos Warren no universo paranormal. Mas até onde vai a verdade? Nos próximos minutos, vamos explorar os detalhes dessa história e os mistérios que envolvem esse casal famoso. Fiquem atentos e vamos continuar. O guarda-roupa se abria sozinho, liberando uma esfera luminosa que flutuava pelo quarto. Aos poucos, essa luz intensa tomava forma, revelando a figura de uma idosa. Sua respiração era pesada e seu caminhar arrastado. Ela circulava ao redor da cama de Ed, que assistia a tudo paralisado pelo medo. No entanto, em meio ao pavor, ele se lembrava do que seu pai sempre dizia: tudo tem uma explicação racional. A primeira vez que Ed ouviu falar sobre exorcismo foi aos 8 anos, quando escutou um padre conversando com seu pai sobre um homem supostamente possuído, que teria assumido a aparência de um porco. Sendo apenas uma criança, Ed não compreendia o significado daquilo. Com o passar dos anos, ele se tornou um pintor autodidata, passou a se definir como especialista em demonologia e construiu uma carreira como escritor e palestrante. Sua área de estudo envolvia a chamada Bíblia do Diabo, um segmento da teologia focado na hierarquia dos demônios e nos rituais de exorcismo. Ele aprofundou-se nesse universo, analisando diferentes seitas, orações e práticas ocultas, o que o tornou uma referência entre religiosos que lidavam com possessões. Enquanto isso, Lorraine enfrentava desafios devido à sua sensibilidade mediúnica. Desde pequena, estudando em um colégio católico, ela percebia a presença de energias que os outros não viam. Seu dom permitia que enxergasse a aura das pessoas, uma espécie de luz que variava em intensidade e tonalidade. Segundo ela, indivíduos de bom coração possuíam auras em tons suaves e delicados. 2 experiências marcantes na infância de Lorraine fizeram com que fosse repreendida. A primeira ocorreu quando sua escola organizou um evento de plantio de árvores. Ao ver uma freira cavando a terra para posicionar a muda, Lorraine afirmou ter visto aquela árvore já completamente crescida. A religiosa, surpresa, perguntou se ela conseguia prever o futuro, e Lorraine respondeu que acreditava que sim. O segundo episódio aconteceu quando tinha 12 anos. Ao observar uma das freiras, comentou que a luz ao redor de sua cabeça era muito mais forte do que a da Madre Superiora. A declaração foi mal recebida, e como castigo,
Ela foi proibida de falar ou brincar por 3 dias. A partir desse momento, passou a esconder sua habilidade, acreditando que era algo indesejado. Ela só se sentiu confortável para falar sobre isso anos depois, quando conheceu Ed. Na época, ele trabalhava como atendente em um cinema que Lorraine e sua mãe frequentavam. Quando seus olhares se cruzaram pela primeira vez, ela teve uma visão de Ed mais velho e soube instantaneamente que ele seria seu marido. Os dois se tornaram amigos. Logo iniciaram um relacionamento e pouco tempo depois, se casaram. A felicidade do casal foi interrompida quando Ed foi convocado para a guerra. Eles tiveram apenas uma breve lua de mel antes de sua partida, em 1945. No entanto, um grave acidente envolvendo uma embarcação fez com que ele fosse dispensado do serviço militar. Naquele período, Lorraine já estava grávida da filha do casal, Judy. Como a guerra estava no fim, Ed não precisou retornar ao combate. Buscando uma forma de sustentar a família, Ed se dedicou à arte. Ele adorava desenhar e passou a pintar casas para vendê-las como lembranças turísticas. Com o tempo, percebeu que poderia unir sua paixão pela arte ao interesse pelo paranormal. Ele começou a procurar residências que tinham fama de assombradas e as retratava em suas telas. Muitas vezes incluía nelas figuras fantasmagóricas que acreditava habitar os locais. Enquanto Ed pintava, Lorraine tinha a função de bater à porta dos moradores e oferecer os quadros. Muitas famílias ficavam fascinadas pelas obras e aceitavam comprá-las. Como parte do acordo, o casal pedia autorização para explorar os imóveis e investigar possíveis fenômenos sobrenaturais. A cada novo caso, suas descobertas pareciam contrariar a crença do pai de Ed de que tudo possuía uma explicação racional. Os eventos estranhos que testemunhavam sugeriam que algumas coisas estavam além da lógica humana. Conforme aprofundavam seus estudos e experiências, decidiram formalizar seu trabalho. Foi assim que, em 1952, fundaram a Sociedade de Pesquisa Psíquica da Nova Inglaterra, uma organização dedicada a examinar e documentar atividades paranormais. A organização fundada por Ed e Lorraine tinha como propósito principal examinar ocorrências sobrenaturais. Mesmo após o falecimento do casal, a instituição continua ativa, sendo administrada pelo cunhado de Ed, Tony Spera, e sua esposa. Ao longo de sua trajetória, os dois se envolveram em mais de 10.000 investigações sobre fenômenos inexplicáveis. Ed sempre reforçava que seu principal objetivo era auxiliar aqueles que enfrentavam experiências aterrorizantes. Para isso, utilizavam orações, amuletos religiosos e, em casos extremos, recorriam a exorcismos. No entanto, para que um ritual desse tipo fosse autorizado pela Igreja Católica, era necessário reunir evidências sólidas que comprovassem a necessidade da intervenção. Ed nunca conduzia os exorcismos diretamente. Seu papel era fornecer assistência ao lado de um sacerdote da igreja. A atuação do casal sempre gerou debates intensos. Enquanto muitos acreditavam no trabalho deles, outros acusavam suas investigações de serem fraudulentas. Vale ressaltar que tanto Ed quanto Lorraine eram devotos da fé católica e seguiam rigidamente os ensinamentos da igreja. Eles acreditavam que seu dever era conscientizar o público sobre a existência do sobrenatural, e que quanto mais divulgação houvesse, maior seria a preparação das pessoas para lidar com esse tipo de evento. A notoriedade dos Warren cresceu ainda mais durante o auge do chamado Pânico Satânico, período em que o temor sobre práticas ocultistas se espalhou amplamente. O lançamento do filme O Exorcista também contribuiu para despertar o interesse coletivo pelo tema, aumentando a demanda por investigações paranormais. Com isso, o casal passou a ser convidado para programas de televisão, palestras e debates. Alguns desses programas apresentavam relatos de pessoas que buscavam ajuda, enquanto outros promoviam discussões com céticos que tentavam desmentir as experiências do casal. É importante esclarecer que o objetivo deste vídeo não é afirmar se os Warren eram autênticos ou se suas investigações eram exageradas. O intuito é refletirmos juntos sobre a história deles. Nos anos 1970 e 1980, quando ainda não existia internet, pouquíssimas pessoas falavam sobre investigações paranormais. Foi nesse contexto que os Warren ganharam ainda mais reconhecimento.
Um ponto interessante sobre eles é que nunca cobravam para examinar um caso. A renda que sustentava seu trabalho vinha da venda de livros e obras de arte. Ainda assim, a autenticidade de suas descobertas era constantemente questionada. Para tentar comprovar suas habilidades, Lorraine passou por testes na Universidade da Califórnia, que concluíram que suas percepções estavam acima da média. Isso ajudou a reforçar sua crença no próprio dom, já que por muito tempo, ela também teve dúvidas sobre suas capacidades mediúnicas. Ed sempre afirmava que seu maior interesse era investigar os fenômenos de forma imparcial, tentando encontrar explicações racionais antes de concluir que algo era de origem sobrenatural. Em 1980, o casal inaugurou o Museu do Oculto, onde armazenaram inúmeros objetos coletados ao longo dos anos. Entre os itens expostos está a famosa boneca Annabelle, além de artefatos usados em rituais e itens considerados amaldiçoados. A entrada no museu sempre foi cercada de regras rigorosas, pois acreditavam que muitos desses objetos continham energias perigosas. Para manter o local protegido, um padre realizava bênçãos diárias. Após a morte de Ed, Lorraine evitou entrar no museu sozinha. Agora, vamos revisar alguns dos casos mais notórios investigados pelo casal e as controvérsias que surgiram ao redor deles. Muitas críticas envolvem a possibilidade de exagero ou até mesmo invenção de detalhes para tornar as histórias mais assustadoras. O próprio Ed chegou a admitir que, em certos momentos, poderia dramatizar as narrativas para atrair mais atenção do público e espalhar sua mensagem de alerta. Entre os casos mais famosos que investigaram, o caso de Amityville é um dos mais controversos já investigados. Segundo relatos da família que viveu na casa, eles teriam passado por experiências assustadoras, tão impactantes que até inspiraram um documentário chamado Meu Horror em Amityville. Os Warren chegaram ao local depois que os moradores já haviam se mudado, e durante a investigação, capturaram uma imagem muito discutida até hoje. A fotografia mostra um garoto em uma escada, cuja aparência se assemelha a uma das crianças assassinadas por Ronald DeFeo Jr. Especialistas em fenômenos paranormais consideram essa foto uma das provas mais impressionantes da existência do sobrenatural. No entanto, todos os investigadores presentes no local afirmaram que não havia nenhuma criança na casa naquele momento. Lorraine Warren, inclusive, disse que sentiu fortemente uma presença ali. Os céticos argumentam que o menino da foto era, na verdade, uma criança de verdade que estava no local. Além disso, há outra teoria controversa que sugere que a história foi fabricada. Algumas investigações apontam que DeFeo e seu advogado teriam criado essa narrativa para tentar alegar insanidade no tribunal, e assim, reduzir sua pena. Segundo essa hipótese, o advogado teria até mesmo pago a família Lutz para encenar uma história de terror na residência. Há rumores de que todos os detalhes do suposto assombro teriam sido elaborados durante uma reunião planejada para dar credibilidade à farsa. Nesse contexto, os Warren também foram envolvidos na polêmica. Algumas pessoas acreditam que o casal teria sido pago para reforçar a ideia de que a casa era assombrada. Além disso, os céticos criticam a curta duração da investigação realizada pelos Warren, alegando que eles não passaram tempo suficiente no local para realmente analisar o que estava acontecendo. Muitos defendem a teoria de que os Lutz teriam exagerado ou até mesmo inventado sua história para se livrar de problemas financeiros, já que enfrentavam dificuldades para pagar a casa. Outro ponto levantado é que a família que se mudou para a residência posteriormente nunca relatou qualquer tipo de atividade paranormal. Outro caso que se tornou um sucesso no cinema foi a história retratada em Invocação do Mal. O filme foi baseado nos acontecimentos vividos pela família Perron, composta por Roger, Carolyn e suas 5 filhas, que nos anos 1970 se mudaram para uma fazenda em Rhode Island. Logo após a mudança, começaram a testemunhar eventos estranhos, como objetos se movendo sozinhos e sussurros misteriosos. Durante suas pesquisas sobre a história da casa, descobriram que a propriedade estava supostamente ligada a práticas de bruxaria. A família relatou que as manifestações se tornaram cada vez mais intensas, e algumas das crianças
afirmavam interagir com presenças invisíveis. Uma das filhas, Andrea Perron, relembra que, no dia da mudança, viu um homem desconhecido ajudando a descarregar os móveis, mas ninguém mais parecia notá-lo. Ela também contou que sua irmã frequentemente acordava apavorada, cercada por figuras sombrias que sussurravam sobre 7 soldados enterrados dentro da casa. A lenda mais famosa relacionada ao local envolve um espírito maligno chamado Bathsheba, que supostamente teria vivido na casa no século XIX e praticado sacrifícios de crianças. No entanto, as evidências sobre essa história são escassas, e não há confirmação de que Bathsheba tenha cometido crimes ou realizado rituais satânicos. Os Warren investigaram a casa e alegaram ter conseguido livrá-la das forças malignas. No entanto, Andrea Perron afirma que a visita do casal apenas piorou a situação. Segundo ela, os fenômenos sobrenaturais continuaram atormentando sua família por uma década. Andrea publicou 3 livros detalhando os eventos e sempre ressalta que há aspectos tão perturbadores que nem ela nem suas irmãs têm coragem de compartilhar publicamente. Além disso, a própria família Perron se envolveu na produção do filme Invocação do Mal, e ao revisar o roteiro, solicitou a remoção de diversas cenas por considerá-las excessivamente assustadoras. Para elas, a maneira como os Warren foram retratados no filme foi romantizada, dando a impressão de que resolveram todos os problemas, quando na realidade a família continuou sofrendo com as assombrações por anos. Já Invocação do Mal 2 retrata um caso ocorrido em 1977. Na ocasião, Peggy Hodgson chamou a polícia alegando que seus filhos estavam testemunhando eventos inexplicáveis, como móveis se deslocando sozinhos e barulhos misteriosos nas paredes. A polícia chegou a visitar a residência e, segundo registros oficiais, testemunhou fenômenos anômalos antes de decidir partir, deixando a família à mercê dos acontecimentos. As principais afetadas foram as irmãs Janet e Margaret, de 11 e 12 anos. Os eventos começaram após as meninas brincarem com um tabuleiro Ouija, o que supostamente despertou o espírito de Bill Wilkins, um antigo morador da casa que teria falecido em uma poltrona que Janet costumava usar. De acordo com relatos, o espírito passou a se comunicar por meio da menina, que falava com uma voz completamente diferente da sua. Vídeos da época mostram Janet pronunciando frases como se fosse Bill, o que até hoje gera debate sobre a veracidade do caso. O episódio atraiu a atenção de diversos investigadores, entre eles Ed e Lorraine Warren. Como em outros casos, há quem acredite que tudo foi um grande teatro, e muitos céticos argumentam que Janet poderia estar fingindo os fenômenos. Por outro lado, há registros que afirmam que testemunhas presenciaram manifestações impossíveis de serem explicadas racionalmente. Ele transmitia informações sobre sua própria família e detalhes de sua morte por meio dela. Aqueles que acompanharam o caso de perto não têm dúvidas de que houve uma possessão. Existe até uma fotografia em que ela aparece suspensa no ar, mas muitos céticos afirmam que, na verdade, ela apenas saltou da cama. Embora esse caso tenha sido amplamente registrado, uma controvérsia surgiu quando as irmãs confessaram ter forjado diversas das ocorrências sobrenaturais. Elas mesmas moviam objetos e se divertiam nos bastidores, enquanto os investigadores tentavam desvendar os eventos que elas próprias tinham provocado. Parecia que as duas estavam se entretendo com sua própria farsa. Atualmente, ambas continuam a conceder entrevistas e garantem que as experiências foram genuínas, afirmando que apenas uma pequena fração dos eventos foi inventada por elas. A polêmica envolvendo os Warren surge quando se percebe que, no filme Invocação do Mal 2, apenas eles são retratados como os principais envolvidos na investigação, dando a impressão de que estiveram lá o tempo todo e resolveram tudo. No entanto, na realidade, eles estavam ocupados com outros casos e passaram apenas algumas horas no local. Um investigador paranormal relatou em uma entrevista que Ed Warren lhe disse que havia uma grande oportunidade financeira no caso, o que fez com que o profissional duvidasse de sua integridade e recusasse a parceria. Há ainda alegações de que os Warren falsificaram entrevistas com as irmãs e que, na verdade,
nunca tiveram contato direto com elas. Já Invocação do Mal 3 aborda o caso de Arne Cheyenne Johnson, que ganhou destaque por ser o primeiro julgamento nos Estados Unidos em que a defesa tentou usar possessão demoníaca como justificativa para um assassinato. O crime ocorreu em 1981, quando Arne foi acusado de matar seu empregador, Alan Bono. O juiz recusou essa alegação por falta de respaldo científico. O próprio irmão mais velho de Arne afirmou que tudo não passava de uma invenção para atrair fama e dinheiro. Um escritor chamado Gerald Brittle publicou um livro sobre esse caso, e rumores indicam que Lorraine Warren permitiu que ele usasse uma abordagem mais dramática para tornar os eventos mais assustadores. A família de Arne tentou processar os Warren, alegando que eles fabricaram uma história sensacionalista que prejudicou suas vidas. Outro caso notório é o da família Snedeker, retratado no filme Evocando Espíritos. Lorraine Warren ficou insatisfeita com a adaptação cinematográfica, alegando que o longa alterou completamente os acontecimentos. Os Warren escreveram um livro sobre esse caso em colaboração com um autor de terror, que mais tarde revelou que a versão dos Warren diferia muito dos relatos da família Snedeker. Segundo ele, Ed Warren afirmou que a família tinha problemas psicológicos e que a história deveria ser escrita da forma mais aterrorizante possível. Muitos acreditam que as experiências vividas por eles foram fruto de transtornos mentais e abuso de substâncias, e não de atividade paranormal. Outro episódio controverso envolve um homem chamado Bill Ramsey, que supostamente teria sido possuído pelo espírito de um lobo. Lorraine Warren alegava possuir um vídeo mostrando a transformação dele, mas essa gravação nunca veio a público, alimentando dúvidas sobre a veracidade da história. A famosa história da boneca Annabelle também está cercada de questionamentos. O caso aconteceu em 1968, quando uma estudante de enfermagem procurou os Warren para investigar fenômenos estranhos ligados a uma boneca que ela possuía. A jovem e sua colega relataram que o brinquedo mudava de posição sozinho e que sentiam como se estivessem sendo observadas. Um amigo delas afirmou ter sido atacado pela boneca. Os Warren concluíram que a boneca estava ligada ao espírito de uma menina chamada Annabelle Higgins, que morreu aos 7 anos em um acidente de carro. Contudo, eles também alegaram que a entidade na verdade não era a garotinha, mas sim um espírito maligno que usava a boneca como um canal para encontrar um hospedeiro humano. Para conter o mal, um padre realizou um exorcismo na boneca, e os Warren a mantiveram trancada em seu museu oculto. No entanto, muitos acreditam que essa história nunca aconteceu de fato. Há teorias de que os Warren se inspiraram em um episódio da série Além da Imaginação, sobre uma boneca amaldiçoada, cujo nome era muito parecido com Annabelle. A filha dos Warren, Judy, sempre defendeu o legado dos pais, afirmando que eles nunca fizeram nada por dinheiro, e que sua mãe atendia ligações de pessoas desesperadas no meio da madrugada para ajudá-las. Ela também revelou que testemunhou eventos que a convenceram da existência do sobrenatural, embora nunca tenha seguido os passos dos pais. Em 2013, a Warner Bros. Enfrentou um processo judicial relacionado às histórias dos Warren. Um produtor alegou que a empresa usou casos que pertenciam a ele sem pagar pelos direitos, e para contornar isso, a produtora teria se baseado em livros que já haviam sido publicados sobre os Warren. No entanto, esses livros também foram questionados por supostamente aumentarem os fatos, tornando os filmes ainda mais distantes da realidade. Um dos relatos mais intrigantes sobre os Warren veio de Andrea Perron, que inspirou Invocação do Mal. Em uma palestra, ela demonstrou descontentamento com o casal, afirmando que a intervenção deles piorou a situação de sua família. Sua mãe, Carolyn Perron, teria sofrido diversas possessões e, segundo Andrea, parecia estar sendo enfraquecida pela entidade maligna. Durante um exorcismo conduzido pelos Warren, Carolyn teria sido levantada no ar, se contorcido de forma assustadora e depois sido arremessada contra a parede, batendo a cabeça com força. Após esse evento traumático, a família Perron teria expulsado os Warren de sua casa e cortado relações com eles. Independentemente do que realmente tenha acontecido nesses casos, a verdade é que as histórias investigadas pelos Warren
continuam despertando curiosidade e alimentando debates. Alguns acreditam firmemente na autenticidade de seus relatos, enquanto outros enxergam apenas uma grande farsa bem construída. Qual a sua opinião sobre essas investigações? Certa noite, Carolyn, ao entrar na sala, foi tomada por uma visão intrigante. Diante dela, surgiu uma grande mesa, ao redor da qual duas figuras masculinas estavam sentadas, enquanto diversas crianças corriam pelo ambiente. Num instante, aqueles homens voltaram seus olhares para ela. Depois se entreolharam e trocaram um gesto de surpresa. Para eles, era como se a mãe dela fosse uma aparição fantasmagórica. No entanto, da perspectiva dela, os fantasmas eram eles. Essa experiência reforçou a crença de que naquele local existia um tipo de passagem entre dimensões, permitindo vislumbres tanto do passado quanto do futuro. O mais impressionante era que as roupas dos homens remetiam a um estilo característico dos anos 1920, o que tornava tudo ainda mais surreal. Independentemente de acreditarmos ou não, é uma história no mínimo intrigante, não é? Agora, chegando ao ponto mais controverso, e que particularmente me causa maior impacto, existe um rumor sério sobre Ed Warren. Durante anos, a imagem do casal foi construída como a de dois apaixonados, e isso ficou evidente até mesmo em Invocação do Mal 3, que quase mais parece um romance do que um filme de terror. Ambos eram extremamente religiosos, profundamente ligados ao catolicismo. Mas por trás dessa fachada, existem relatos que apontam para uma outra história. A de que Ed teria mantido um relacionamento com uma jovem muito mais nova do que ele. O nome dela seria Judith, e há informações de que ela chegou a morar na mesma casa que Ed e Lorraine. Aparentemente, Lorraine não só sabia dessa situação como a aceitava. Oficialmente, a jovem era apresentada como uma sobrinha do casal, mas a verdade seria diferente. Dizem que Ed conheceu Judith quando ela tinha apenas 15 anos, enquanto ele já estava na casa dos 30. Por conta disso, surgiram acusações de abuso. Em uma entrevista, a própria Judith teria revelado que engravidou de Ed, mas Lorraine a obrigou a interromper a gestação para evitar um escândalo público. Segundo ela, o que realmente importava para o casal era o dinheiro. Essas alegações só vieram à tona anos depois da morte de Ed, quando Lorraine já estava debilitada. Um advogado contratado por ela rapidamente tratou de desmentir todas as acusações. No entanto, até hoje, a verdade permanece um mistério. Agora, deixando as polêmicas de lado, não há como negar que os Warren tiveram um impacto significativo na cultura do sobrenatural. Mesmo que algumas histórias tenham sido exageradas ou até mesmo fabricadas, as evidências que eles apresentaram ao longo dos anos fizeram muitas pessoas acreditarem em suas investigações. Afinal, 10.000 casos é um número impressionante, embora seja difícil imaginar que todos fossem autênticos. Pessoalmente, eu acredito no paranormal, então minha visão pode ser um pouco tendenciosa. Mas independentemente disso, acho fascinante mergulhar nessas histórias e tentar separar o que pode ser verdade do que pode ter sido criado para alimentar a fama do casal. O que vocês acham? Acreditam que existia algo real nesses casos ou tudo não passava de encenação? Deixem suas opiniões nos comentários. Até a próxima. There are many things in this building here which have been involved in extremely dangerous occult activities.